Nós tivemos tantas coisas maravilhosas nesta noite que eu acho que não precisamos de um sermão. E minha mensagem será breve. Mas eu quero que todos curvem sua cabeça para um momento de oração. Para muitos que estão ouvindo, esta é uma hora em que vocês estão na encruzilhada de suas vidas. E vocês terão que fazer uma escolha nesta noite. O que vocês vão fazer? Vocês continuarão na estrada larga que leva à perdição, ou vocês mudarão e seguirão pelo caminho que leva à vida eterna? Essa é a escolha que só vocês podem fazer. Deus pode tocar você. Deus pode te ajudar, pode te convencer, pode te governar, fazer a escolha certa. Deus te deu a habilidade de fazer desta escolha, e você é livre para escolher. No que diz respeito a aceitar ou rejeitar a oferta de Deus de perdão e céu, você tem que fazer essa escolha esta noite. Quando você ouvir essa mensagem, como você ouvirá nesta noite, como você já ouviu nas músicas, sua responsabilidade é 10 vezes maior. E assim será pedido muito de quem recebe muito. É muito importante que você ouça cuidadosamente e que você responda à chamada de Cristo. Pai nosso, oramos para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do julgamento, e que muitos digam sim para Cristo nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nessa noite, eu peço para que vocês juntem a mim na leitura do 9º capítulo do livro de Hebreus. O 9º capítulo do livro de Hebreus. É uma frase daquela passagem. E eu quero que usemos como nosso texto nessa noite. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Nós lemos recentemente nos jornais sobre os guardas vermelhos da China, marchando pelas ruas de Pequim, gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue, não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue, não há como haver revolução. O ex-presidente do corpo de estudantes da Universidade da Califórnia, que agora é um cristão, disse a um dos meus associados recentemente que o sangue é um símbolo da revolução mundial. E ele disse que em muitos dos campos da universidade, atualmente, o sangue tem se tornado o símbolo da revolução. E ele declarou: ele nunca teria se tornado cristão se não tivesse escutado a mensagem que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Estou certo que todos nós, em que o senador Kennedy foi morto no hotel, aqui em Los Angeles. E eu acho que todos lembramos de termos visto aquela piscina de sangue no chão pela televisão. Ou quando o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. Ou quando a senhora Kennedy voltou de Washington e o sangue ainda estava em seu vestido. Ou quando Martin Luther King, como ele estava naquela varanda. Aquele motel em Memphis, Tennessee. Sangue. É muito interessante que quase todas as religiões do mundo têm usado o sangue como um símbolo, ou têm usado o sangue como um sacrifício para seu Deus ou seus deuses. Eu me lembro quando estava na faculdade. Eu fiz a minha faculdade em antropologia e minha tese foi sobre o sangue de outras religiões. É muito difícil encontrar uma religião do mundo que não utiliza o sacrifício de sangue. Por exemplo, os índios astecas, lá na América do Sul, no Peru, que matavam 20 mil pessoas todos os anos em seus altares, para fazer sacrifícios para seus deuses. De onde eles tiravam essa ideia? Ou no Havaí? Não faz muito tempo que lemos nos jornais
e que eles ofereciam sacrifícios humanos para o vulcão. Ou eles estavam em Moscou há um tempo e eu perguntei à minha guia por que há estrela vermelha, o que ela significa a estrela vermelha, e em 5 pontos. Ela disse que não sabe e eu disse não. Ela disse a estrela vermelha tem a ver com os 5 continentes do mundo. E o vermelho tem a ver com o sangue que tem que ser derramado, antes de todos os continentes do mundo se tornarem socialistas. Em nossos jornais nós lemos todos os dias o sangue que está sendo derramado no Vietnã. Aqui temos Orange County. Nós temos sobre um monte de pessoas que todos os anos são mortas nas estradas, sangue derramado. O crime que é cometido, o sangue é derramado. Um dos livros mais populares dos últimos anos é o livro de Truman Capote, A Sangue Frio. Há algo que nos afasta, mas há algo que nos fascina sobre o sangue. E quando nós pegamos a Bíblia, há muitas pessoas que se espantam que há sangue de Gênesis ao Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu já fiz muito essa pergunta. De fato, é um período da minha vida que foi uma pedra no meu caminho. Por que havia tanto sangue? Porque os judeus ofereciam milhares de animais todos os anos em seus altares para aparentemente acalmar um Deus furioso. Por que damos tanta importância ao sangue de Cristo? Porque todo o Novo Testamento da Bíblia você toma conhecimento do sangue de Jesus Cristo. Toda vez que você pega o pão e o vinho durante a ceia da sua igreja, você é lembrado do corpo que foi castigado, do sangue que foi derramado. E o vinho que você usa na ceia da sua igreja é o símbolo do sangue que foi derramado na cruz. De onde veio essa ideia? Quando você lê o livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, diz: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E por isso Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão, pois é o sangue. Isso é a vida que tira os pecados. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa reparar os pecados, você precisa de perdão. Você precisa reconciliar-se com Deus. É só existir uma forma de fazer isso e é através do sangue. Bem, a questão é que você vem a mim nesta noite, é por que sangue? Por que Deus não usou outra coisa? Por que Deus exige sangue? Você sabe, a ciência ainda não descobriu o que é a vida. Realmente é. Existem pessoas que acham que dentro de alguns anos a ciência será capaz de trazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem conseguir fazer um corpo, um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito ou uma alma. Isso é o que nos diferencia o homem do animal. O homem tem um espírito feito à imagem de Deus. Nós vivemos em um corpo, temporariamente em um corpo. Mas nosso espírito, nossa alma são eternos, feitos à imagem de Deus. Bem, no nosso sangue circula a cada 23 segundos, de forma que cada célula do nosso corpo constantemente é alimentada, é limpa o tempo todo. O sangue retira todas as impurezas, sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composto da vida do corpo. Em cada um de nós aqui nesta noite, negro, branco, vermelho, amarelo, rico ou pobre, somos todos ligados. Somos ligados pelo sangue. Com Adão, Deus fez um único sangue. Todas as nações de homens que habitam a face da terra, todos nós temos uma origem comum em Adão. Todos nós temos o mesmo sangue, o mesmo parentesco de sangue. Melvin é o meu irmão.
mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação. E em um sentido especial, você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãos, membros de um grupo especial chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre nas minhas veias. Não importa se você é negro ou branco, judeu, gentil, pagão ou culto, é o sangue de Adão que te causa o problema. Porque veja que o sangue carrega a sentença de morte. E a corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. E as Escrituras dizem em Romanos 5,12: pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês se rebelarem a mim, no dia em que vocês comerem desse fruto, se vocês comerem, se vocês se rebelarem, vocês morrerão. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus. E então a sentença do homem caiu e é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Separação de Deus, julgamento, inferno, separado de Deus e da vida de Deus, por causa do pecado de Adão. Eu sou parente de Adão, eu sou filho de Adão, e por meio de um só homem, por meio de o homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu, da graça de Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje, a sentença de morte paira pesadamente em todo o mundo. Cada cemitério testifica que cada pessoa tem de morrer uma vez. Mas essa é só uma morte. Há outras mortes na Bíblia. Morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas suas almas estão mortas com relação a Deus. Você não encontrará paz, felicidade, segurança, satisfação nessa vida. Você pode se tornar rico, você pode se tornar poderoso, popular, você pode ter tudo, mais uma das coisas, mas você não tem nenhuma realização, nenhuma satisfação e nenhuma alegria. E muitas pessoas vão na sua vida procurando e nunca vão encontrar. Por quê? Porque você está morto espiritualmente. Você está separado de Deus. Agora, a terceira morte na Bíblia é chamada de a segunda morte ou a morte eterna. Isso significa que quando você morre, o seu espírito continua vivo, mas estará separado de Deus. Estas são as mortes, a espiritual e a eterna. Bem, um homem sofre de envenenamento de sangue. E existe uma doença do sangue que não sabemos muito a respeito. Chama-se leucemia. As pessoas morrem todos os anos de leucemia, mas existe outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue. Chama-se pecado. E ele nos envenenou. E a sentença é a morte. E bem como nos purificamos do pecado, voltamos diretamente para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus. Deus poderia ter explodido este planeta, o universo, e ele poderia ter varrido esse planeta do mapa. Mas na Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus disse: eu te amo, Adão, eu te amo, Eva, eu quero salvá-los, eu quero salvar seus filhos e os filhos de seus filhos. E então Deus começou um magnífico plano para salvá-los. E o que ele fez com Adão? Quando ele encontrou Adão, Adão e Eva estavam nus. E agora não há nada de errado com um desses. O Dr. David Humbert está aqui na plataforma, presidente do Seminário Fuller. Ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. Bem no começo, a nudez foi a escolha de Deus, mas ele se tornou deturpada, distorcida por causa do pecado. E o homem se sentiu envergonhado, porque então ele estava consciente e não era mais inocente. Tentou costurar folhas e se esconder, mas ele não conseguiu. Muitos de vocês nessa noite estão costurando folhas de figueira para tentar se esconder. Vocês esperam que
por causa da vida bastante decente que levam, porque tratam os outros bem, porque vocês talvez pertençam a uma igreja ou tenham sido batizados com todas essas coisas,